doutor Carlos lhe chamou? Foi. E como foi? Ele me deu a ferramenta que precisava e ele falou que se precisasse levar a mulher para o hospital, eu levasse. Se eu não conseguisse o parto, ele levava para lá. Mas nunca aconteceu. Tudo, graças a Deus, deu certo. Ele era só médico, mas não era parteiro, não. Às vezes elas tinham medo de morrer no parto, né? Aí, quando começava a dor, ela mandava me chamar para me examinar. Aí, quando examinava, que às vezes que eram 2 crianças, eu mandava para o hospital lá de Caraguatatuba. Qual caso que a senhora lembra mais? Que foi um caso que marcou mais a senhora? O que mais me marcou foi do seu tio na Barça, que nasceu na Barça e o outro veio para cá, acabou de nascer. Boa noite, esse é o Lab Ideias Discussões Horizontais. Hoje o nosso tema é parto, como nascemos. Eu acho que o parto, a maneira como o parto está na sociedade, o nascimento, o respeito ou não respeito ao nascimento, esse jeito de vir ao mundo, tem uma relação direta com como a sociedade encara a mulher e a criança, né? Então, se eu estou numa sociedade que ela respeita as crianças, respeita o nascimento, respeita as mulheres, naturalmente o nascimento e o parto será respeitado. Embora o evento seja digno e seja digno de ser glorificado, de ser valorizado, eu penso que a sociedade, de um modo geral, não glorifica e não dignifica o evento sagrado do parto. Eu queria citar um capítulo do Gênesis, da Bíblia, que é o capítulo 16, o versículo 3. E com dor darás à luz. A gente tem uma história médica que vê o parto como ver a mulher como corpo defeituoso, né? Então, não parirás com dor, mas como corpo defeituoso e como defeituosa que você é, como incompleta que você precisa do homem para ajudar aquilo que não está perfeito. Então o homem vem não para garantir a dor, mas para fazer o que você deveria fazer, porque seu corpo é defeituoso. Eu não consigo imaginar o parto como um evento fora da sexualidade. Quando eu falo dessa sexualidade, eu penso que como evento sexual o parto é um evento fisiológico e ele fica totalmente contaminado, na minha visão, de intervenções e medicalizado, porque é uma forma de tirar o componente de vida, né? de sexualidade, embora ele traga vida, tem que ser aquela imagem do imaculado. A grande maioria das mulheres, quando ficam grávidas, querem o tal do parto normal, né? E nós, médicos, desencorajamos a mulher a ter o parto normal durante o nosso contato com a mulher e o pré-natal. E quando eu fui buscar informação a respeito disso, e nós optamos como casal a ter um parto humanizado, porque eu achava meio uma loucura ter o parto em casa, ter o parto humanizado, né? E depois da experiência maravilhosa que eu tive, hoje eu acho que é uma loucura ter o parto no hospital. Desde a primeira fala, doutor, eu quero ter parto normal. Nós vamos ver, né? Se tudo der certo, vai ser normal. Se tiver algum problema... Não, a coisa é o contrário, né? Vai ser normal. Se por acaso existir algum problema, né? Alguma intervenção pode ser feita. E se sabe que 10% das mulheres necessitam de alguma intervenção, né? Que nem sempre é uma cesariana, são intervenções. Eu sempre tive muita curiosidade com a história do parto, quando eu assistia um parto levado pelas enfermeiras obstetras. O que elas faziam que dava muito mais certo do que com um médico. Até eu ter a feliz oportunidade de viver um ano com uma cooperativa de parteiras fora do país, né? Onde essa história do parto é muito diferente, né? E ver que simplesmente a grande diferença é respeitar, né, os tempos da mulher. A sociedade ela visualiza
qualquer tema na lógica sanitarista com base na política pública vigente, né? O governo, seja ele municipal, seja ele estadual, seja ele federal, ele tem uma obrigação de socializar políticas públicas com base na lógica do protagonismo daquele que antigamente era chamado de paciente e hoje, em momentos mais modernos, é chamado de nosso cliente no serviço de saúde. O que se traz na lógica assistencialista nossa, dos profissionais da saúde, é a segurança do processo, e muitas vezes essa segurança é o nosso mote para aquilo que foi trazido como violações, como qualquer outras questões. Nossa cultura judaico-cristã traz para a gente problemas com relação a isso, mas entendo que as políticas públicas no Brasil têm caminhado para uma evolução. Desde 2010, em primeiro momento em 2015, que a gente superou, houve um avanço do número de partos normais sobre as cesáreas. Isso é resultado da política pública, isso é resultado da atuação, principalmente da turminha que está aqui, que são vocês que são da equipe multiprofissional da saúde, da enfermagem, do enfermeiro obstetra, da obstetriz, da equipe que atua dentro do processo parto-nascimento e de uma cultura um pouco mais abrangente dos profissionais da medicina. Eu fico feliz de estar o secretário da saúde aqui do meu lado e as 4 parteiras da minha filha, porque eu tive um parto humanizado no hospital. Estava grávida de 5 meses e eu dizia, eu não quero sentir dor. Inventaram a cesárea. Eu não vou amamentar, já inventaram uma madeira. Até que o Luciano veio e falou para mim, olha, tem um parto humanizado. Eu falei, Aí a gente começou a conversar e eu me convenci, assim, no primeiro momento, que era aquilo que eu queria. A ordem era que o parto tinha que ser no centro cirúrgico e não no quarto. Porque já sabia que estava muito esquisito esse negócio de levar doula e de levar parteira. Elas mudaram todinho o quarto do hospital, levaram piscina, bola, fogareiro, tecidos. Agora pode contar, né? A Lua já tem 3 anos. E aí houve uma ação subversiva de uma enfermeira, que não está aqui hoje, é uma pessoa que decidiu esse parto dentro do quarto. Não, doutor, vai ser aqui, está tudo preparado. Pode levar esse carrinho para lá. E aí veja como é a deshierarquização é um benefício, né? E o médico super sensível ao mesmo tempo, ele tinha um medo de tomar uma chamada de atenção e possivelmente sofrer complicações maiores. Eu não tive coragem de fazer na minha casa, estava cheio de visita, enfim, várias questões, mas eu também não me arrependo, porque eu acho que foi muito até pedagógico ter no hospital. As nossas atitudes, elas vão causar eco e reflexo no futuro. E assim, eu ter sido respeitada naquele momento para minha filha nascer como eu queria, como nós dois queríamos, né? Se eu morresse amanhã, alguém falasse, volte um dia da sua vida. Me emociono de falar isso. Eu voltaria no parto. Então, eu voltaria naquele dia no hospital do jeitinho que foi. Falaria o mesmo que a Priscila, se tivesse um marco na vida para voltar, era aquele lugar, era um lugar... Eu fico tentando elencar lugares de felicidade na minha vida, mas é imbatível. Uma mulher que passa por um parto nunca mais vai ser a mesma. E um homem que vê um parto respeitado nunca mais vai ser o mesmo. O momento dá uma produção de afeto numa medida absurda. Para a mãe, para o pai, para as pessoas da equipe. É uma produção de amor, é como se tivesse um termômetro de amor ali e ele fosse um negócio, sabe, um sol. Se esse momento for muito bem cuidado, muito afetivo, ele vai dar uma margem de possibilidades para esse ser que acabou de chegar maior. Diferente de qualquer intervenção que pode ser um pouco dura demais, fria demais e que pode ser necessária. A gente não tem como descredibilizar a ciência, mas a gente tem como definir territórios e defender espaços. Essa potencialização do amor que o Luciano fala se chama ocitocina, né? Que a gente produz, as mulheres produzem, os homens também, em menor quantidade, né? Mas a mulher é capaz de fazer amor, né? A ocitocina é o hormônio da amorosidade. E ele é secretado por nós em ocasiões
muito peculiares. Então, no namoro, o friozinho na barriga, a amamentação, o estar com amigas, né? As mulheres produzem ocitocina. Por isso que o parto é um evento sensual, né? E sexual. E a gente tem que começar a parar de ter isso como tabu, né? A mulher consegue sentir prazer durante o trabalho de parto e também no parto, né? Isso não é pecado. A mulher pode ter um prazer diferente, né? De outra qualidade, diferente de uma relação sexual, mas se pode ter o prazer durante o parto, né? E é o que nós vivenciamos, tá? E quando uma criança nasce embebida dessa história, né? Todo mundo chora, menos a criança que nasce rindo. Então, alguém adrenalizado no ambiente do parto, alguém estressado, alguém com medo, alguém com pressa, obstaculiza o parto. A hora que eu cheguei, eu falei, eu não quero falar a minha parte, porque eu falei, tem todo mundo cara de quem teve parto natural aqui, e eu vou apanhar feio. E quando o Luciano fez a questão do amor, na hora do parto, eu falei, não, agora eu vou. Porque, então, eu me peguei mãe, grávida, há 11 anos atrás, no inesperado, como eu sei que muita gente acontece. Foi tudo muito precoce para mim, eu fui mãe aos 14 anos. E aí começa aquele monte de questionamento e qual vai ser meu parto? Optei por o parto natural. Quando eu fiquei grávida, eu fiquei com muito medo de ter parto normal, né? Porque eu falava, nossa, dói, que não sei o quê. E aí eu coloquei na cabeça que eu queria normal, porque eu queria saber se doía mesmo. Mas, infelizmente, não pôde ser normal, porque eu não tinha passagem, porque minha filha estava sentada. E eu passei a gravidez inteira, eu quero parto normal, e o médico a todo tempo falando que você não é melhor cesárea. A imagem que tinha era assim, o parto normal, você é mais mãe. Aí cheguei no hospital, passei a noite inteira, não saía sangue, não saía água, não saía nada. E a todo momento ele falava, e aí, vamos cortar? Conforme foi passando minha gestação, eu fui sentindo aquilo me sufocar. Porque, poxa, não era minha. Fazia tanto tempo que não tinha parto normal lá naquela cidade, que toda hora uma enfermeira ia lá, é essa a corajosa? E eu fui ficando apavorada, né? Eu me senti muito frustrada por meu marido não acompanhar o meu primeiro nascimento da minha filha. Nunca senti vontade de fazer xixi durante a noite. Às 4 horas da manhã eu senti, fui ao banheiro e aquela água escorrendo. Eu falei, meu Deus, né? Fiz xixi assim? Na hora, eu fiquei pensando, se eu for ter esse parto normal, e eu senti todos os medos e travar, e aquela coisa que, será que ia ser, minha filha ia nascer, e eu ia estar pronta para amá-la a partir do momento que eu a visse? Fui andando até a sala de parto, e chegou lá, eu senti uma dor forte, ela falou para mim assim, olha, sobe aqui na maca, primeira, segunda, força, você faz bastante força. E fiz e minha filha nasceu. E na minha segunda gestação, eu fui grávida de gêmeos e tive que tomar medicação a gestação inteira, né? E meu filho tinha uma irmãzinha e a irmãzinha faleceu com 16 semanas na barriga. E os médicos falavam para mim que eu tinha que fazer uma cesárea, porque a nenê estava morta. E o meu bebê estava com batimento fraco. Eu falei que eu ia aguentar até o final da gestação. Assim que eu ganhei a minha filha, eles levaram ela para o berçário. Não tive contato, eles traziam de 3 em 3 horas para eu amamentar. Não dei o primeiro banho, não troquei. Então, assim, eu sinto muita falta disso. Quando foi no outro dia, 10 horas da manhã, meu filho nasceu. A bolsa não estourou. Foi o parto chamado parto seco. Eu sofri muito, muito, muito. No dia que estourou minha bolsa, eu estava de 35 semanas. O médico chegou para mim e falou assim, olha, a gente precisa de uma UTI neonatal. Eu olhei para a cara dele e falei assim, não vai precisar de UTI neonatal. Eu tenho Deus. Eu não senti nada. Eu fui muito paparicada. E, tipo assim, deu tudo certo. E hoje eu tenho uma marquinha que eu tenho muito orgulho.
Porque a minha filha veio dali, entendeu? Então, tipo assim, foi bem cuidada. Eu falo, foi no hospital, Marcova, na ilha. Hoje ela tem 21 anos, eu já sou avó. Quando ela engravidou, e conversamos muito e ela falava pra mim o tempo todo: mãe, eu vou ter parto normal. Vai ser normal. E eu falava pra ela assim: ai meu Deus, 18 anos, tô morrendo de medo, vai ser cesárea. E ela falava: não, vai ser normal. E eu: vai ser cesárea, ela vai ser normal. E ela me acalmou. E aí fizemos tudo para que fosse normal. E os batimentos do bebê, eles estavam diminuídos e teve que ir pra mesa de cesárea. E ele, em vez de fazer o pique assim, ele fez o pique assim. E isso, depois de 10 dias de parto, eu tive que ir para o hospital. Sentia muitas dores, porque não colava a carne. Sentia muitas dores, parecia que meu útero ia sair. O neném ficou sem mamar, porque daí eu fui para o hospital, fiquei internada. E eu acabei tomando a terrível injeção que eu não queria tomar, que era anestesia da cintura para baixo. Eu não queria tomar aquela anestesia. E aí, eles dois ali discutindo, os dois médicos... E eles falam, e eu lá com as pernas para cima, imagina a situação, né? Você lá assim, sentindo dores, a anestesia não queria pegar, porque estava muito infeccionado. E eles olharam e falaram assim: que cagada que tu fez aí? Aí ele falava assim: véi, não sei. E fui para a sala de parto. Em apenas 2 horas eu ganhei o meu filho, não precisou de UTI neonatal. Eu não tive nenhum tipo de corte nos meus 2 partos, nenhum tipo de corte. E, assim, sou muito feliz por ser mãe dessas 2 crianças abençoadas. E eu acho que ele poderia ter feito alguma coisa por mim. Eu acho que não fez, porque não sei se é normal, não sei, mas eu ouvi falar que se for parto normal, não paga, se for parto cesáreo, paga. Diante dessa discussão, eu tenho que citar a dona Olga, né? Que foi a provocação maior, na verdade, para mim até agora, né? Ah, mas ele não sabe, né? Ele é médico, ele não é parteiro. E aí ele olhou pra mim e falou assim: a gente vai deixar você bonitinha, novinha de novo. E eles fizeram uma perine em mim, de tanto que o estrago tinha sido grande. E aí eu fiquei meio assim, apavorada, né? Mas aí foi tudo bem, meu filho, graças a Deus, não teve nenhum problema. Mas é complicado você ficar na mão de um profissional que você passou o pré-natal inteiro ouvindo que você tinha que fazer uma cesárea, que você não queria tomar uma anestesia, e ele te induzir você ter que depois tomar anestesia por causa de um erro dele. E é um pouco traumático. Muitas vezes, dependendo de qual situação a mulher vai estar, em qual hospital ela estará no trabalho de parto, talvez seja melhor, sim, ela ir para uma cesariana. Porque, assim, se ela vai para um hospital onde as pessoas desacreditam dela, colocam ela como se ela fosse um bicho, porque vai ter um parto normal, porque ela não quer intervenção, porque ela não quer cesariana, o que acontece com ela pode ser muito pior do que se ela tivesse ido para uma cesariana. Se eu pudesse voltar ao tempo, eu gostaria de ter um parto normal num hospital. Não é porque é a minha cidade, mas num hospital igual de Ilhabela, onde assim você tem um amparo incrível. E outra coisa que eu queria falar era sobre o assédio também. Quando eu engravidei, a primeira coisa que eu fui no posto, fulano, olha, não vai no fulano. Eu falava, mas por quê? Olha, ele vai passar a gravidez inteira querendo fazer toque em você, porque, olha, ele quer fazer toque, ele quer te tocar, ele quer fazer... Eu falei, gente, como assim? Que médico que eu vou, né? Se o médico que tinha lá no sistema de saúde, que eu não podia pagar na época, era estudante, como assim? O cara quer te tocar, ele quer... E aí? A mulher... E eu não fui nesse médico porque eu fiquei com medo mesmo. Dele querer toda ir lá e ele querer me tocar, entendeu? E as pessoas que não têm essa informação e vai nesse médico e são violadas e são tocadas da forma como elas não querem. E por que vocês não denunciam? As pessoas não denunciam, os próprios profissionais de saúde também não denunciam, porque, Henrique, o SUS ele é incrível, ele é maravilhoso. Eu acho, inclusive, que se você tivesse dinheiro para pagar um médico particular, podia ser tudo pior ainda. Não significa que seria melhor. Eu assim, tenho muita descrença nos médicos particulares, inclusive, em alguns, lógico. Mas, assim, não é que é porque é SUS que é pior ou melhor, não é nada disso. Eu gosto de pensar em por que as pessoas pensam em sair do hospital. Dentro da minha formação, eu aprendi que o hospital tem tecnologia para ajudar as pessoas, tem pessoas para ajudar as pessoas. O que está acontecendo com a nossa prática médica, com a nossa prática de saúde, que as pessoas precisam fugir de um lugar de possível segurança, elas precisam sair dali, elas não se sentem seguras. Um dia que eu tive aqui no hospital,
porque eu estava com falta, não estava sentindo meu bebê se mexer. Eu, sei lá, fiquei o dia inteiro falando meu bebê não mexe, não mexe. Aí fui lá no hospital e aí eu falei, vou aproveitar conhecer a maternidade aqui, né? Porque é uma possibilidade, Caraguá é outra possibilidade, Ilhabela era outra possibilidade, parto em casa era outra possibilidade. E quando eu vi realmente o local, assim, lamentavelmente, tive a certeza de que ali eu não queria parir. Lamentavelmente, essa foi a minha sensação. Parto com respeito, está vindo um movimento de baixo e um movimento de cima, né? Mas mais de baixo para cima do que de cima para baixo. E acho importante os dois movimentos. As políticas públicas têm que acompanhar. Porque senão é uma enfermeira que tem 10 mulheres para atender e que não vai ter tempo de se internalizar ali naquele parto dessa pessoa. Como que faz? Uma pessoa que está comprometida, que só trabalha de 8 às 5. E será que eu vou... né? Meu momento vai ser de 8 às 5, né? Para estar com a Carol? Não sei, provavelmente não, né? Então, o que eu vou fazer se não né, ser dessa forma? Então, acho que sim, as políticas públicas têm que acompanhar esse movimento que está vindo de maior consciência. Por quê? Porque assim, essa possibilidade de um parto respeitado chega a outras pessoas. Porque, lamentavelmente, a gente parte de uma elite e privilegiadas que conseguiu ter acesso a esse tipo de parto. Então, acho que isso tem que chegar à pessoa que está trabalhando de 8 da manhã às 9 da noite, que não tem tempo, né, de ir lá e de ler, de se informar. E não tem, é uma realidade. Eu acho que a gente começa com algumas dificuldades desde a nossa graduação. Na graduação a gente não tem esse olhar para a obstetrícia, para o parto, para o nascimento. A gente tem muito a questão fisiológica, a questão mecânica do parto e as suas distócias. Eu acredito muito na questão da equipe multidisciplinar. Um profissional só, eu acho que é muita pretensão achar que dá conta disso tudo. Eu tenho 35 anos de medicina, né? E aprendi a partejar com não médicos e fora da academia, né? A informação na academia, na universidade, é muito distante do que acontece com a mulher na hora do parto e da gravidez e do pós-parto. E como disse a Alejandra, são dois eventos, né? Uma coisa é o parto, outra coisa é o nascimento, né? São duas coisas que são muito... que sofrem muitas intervenções desnecessárias, né? Eu sou médico aqui em São Sebastião, eu trabalho aqui faz uns 30 anos, mais ou menos. Já fiz mais de 8 mil partos aqui nessa cidade. Primeiro, eu acho que o parto tem que ser feito em um hospital. Vocês têm que prezar por segurança do filho que vocês vão ter. Eu acho que é romântico, a mulher tem todo o direito de escolher o parto que ela bem entender, mas ela tem também o direito de saber os riscos que ela vai correr optando pelo parto humanizado em casa, onde ela achar que é mais conveniente ela ter o neném. A gente não pode mais pensar que as pessoas têm que sobreviver só. Não dá mais. A gente tem que pensar que elas têm que sobreviver sim, mas que elas têm que ter qualidade de vida. Eu não sei como é que funciona esse parto domiciliar, não sei o que as doulas, o que as parteiras oferecem para as mães de segurança se tiver complicação. Mas um parto é uma coisa muito complicada. Eu não sei se vocês sabem, mas tem distócias. Distócia quer dizer dificuldade. Tem distócia de quadril. O quadril não é um tubo cilíndrico onde o neném vai vindo de um jeito e passar do mesmo jeito a bacia. O quadril tem um monte de saliência óssea que vai segurar a cabeça do bebê. O que eu quero passar para vocês é isso. Tem o lado romântico, que a mãe opta, mas o médico tem que ser mais realista. A gente mexe... É a vida, entendeu? Estou mexendo com vida. Se eu vacilo, o neném morre. Se eu continuo vacilando, a mãe morre. Se não morre, tem sequela. Sabe, a gente não pode deixar isso acontecer. Quanto mais a gente aprende, mais medo a gente acaba pegando, a gente tem mais cuidado com aquilo. Eu trabalho na rede pública de São Sebastião, eu trabalho na rede pública de Caraguatatuba, eu atendo uma média de 100, 150 mulheres por semana. Eu fico muito chateado quando escuto você falar isso para mim, que médico tarado, médico tocar paciente... graças a Deus eu não ouvi isso ainda aqui em Caraguatatuba, Ilhabela, que eu conheço o pessoal, nunca ouvi nisso, mas é lamentável isso não existe, eu não conheço isso. Eu trabalho com violência doméstica e violência à mulher. Então, Paulo Jorge,
Temos sim médicos que fazem violência. Temos sim enfermeiros que falam: ah, você está aqui agora e daqui a pouco, no ano que vem, você está de volta aqui. Temos violência contra a mulher, violência obstetrícia. Eu, a princípio, achei que eu não ia falar, porque como eu não sou mãe, eu não tenho essa experiência, eu falei, hoje eu não vou falar, não vou sentar na roda, mas a partir do momento que foi tocado no assunto assédio, eu me senti na obrigação de, como mulher feminista, sentar aqui e falar. Porque até surgir, até já comentei isso aqui uma vez, mas até surgir a hashtag meu primeiro assédio na internet, eu achei que o assédio que eu sofri era um caso isolado, ou algumas outras pessoas conheciam, eram fatos isolados. E não é. Todas as mulheres sofrem assédio desde a infância. Pode não ser um assédio tão grave, mas é assédio. Eu acho que é muito grave vir aqui um homem branco, hétero, classe média, com vários níveis de privilégio da nossa sociedade, e desmentir uma mulher que veio aqui com toda força e garra para falar sobre o assunto. Isso é grave. Existe assédio? Nesse caso, existe e existe. Não é uma regra, obviamente. Não é uma regra, mas isso existe. E nós, mulheres, não podemos nos calar quanto a isso. Eu não sei se a moça que veio aqui falou sobre isso, mas eu gostaria... Que bom que você está aqui. Eu acho que esse é o tipo de assunto que é para a gente levar para frente, empoderar as outras mulheres, que nós, mulheres, não podemos nos calar sobre isso. Sobre o assunto, e assim, ficou sabendo desse caso, é importante. Você teve coragem de vir aqui falar, é importante você ir também buscar as outras mulheres para se empoderar, porque a gente não pode mais passar por isso. Muito menos num momento tão especial e divino que é esse de dar à luz essa riqueza que está aqui contra a gente. Então a gente não pode deixar homens nos calarem, porque homem não é nossa voz. Entre homens e mulheres, as mulheres têm que estar do lado das mulheres e primeiro dar ouvido às mulheres e quem passou por isso. Bom, é isso. A questão dos medos, quanto mais a prática médica, mais medos. Ter medo na hora de parir é a única coisa que a mulher não pode ter. Daí, se você vai para um ambiente onde tem muitos medos, você já dificulta muito o processo. O útero, ele é o local da criação na humanidade, né? É o local onde a gente cria. Então, por que eu vou criar medo se eu posso criar saúde, harmonia, amor, inteligência, se eu posso criar uma criança saudável? Por que eu vou criar outra coisa? Agora, é muito bom, sim, ter uma equipe que seja maravilhosa, que tenha todo esse conhecimento e toda a coragem para improvisar na hora que precisa, porque ela tem toda a tecnologia ali ao lado. E se a mãe escolher não ter essa tecnologia, como foi o meu caso no segundo filho, eu não necessitei. Foi o meu caso, né? Mas outra mãe talvez vá se sentir mais segura ao lado da tecnologia, né? Então, esse estado de percepção da realidade que na hora de parir a mulher tem, é o empoderamento que a mulher tem que resgatar. Que a educação, a cultura de olhar para a mulher menos o lugar do bibelô e mais o lugar de criação, de respeito, vai fazer diferença. Essa é a minha contribuição aí. Queria tomar um gancho do que o Paulo Jorge falou a respeito de que quanto mais você trabalha com isso, mais você cria medos. E no hospital, tenho pouco tempo de formação, e no hospital isso já veio à minha cabeça, de estar vivenciando coisas novas e problemas. E eu acho que, na realidade, do que eu tenho mais medo hoje são das intervenções, quando não necessárias, e que a gente acha que é necessário, sabe? Foi colocado desde o início a questão de como a sexualidade permeia o evento do parto. E aqui a minha colega falou lindamente, tudo o que a gente não precisa para parir é ter medo. Porque tendo medo é como o nosso corpo se fecha. Então, a gente... teve outra colega que falou de que o emocional tem tanto peso quanto o biológico. Gente, o emocional determina o que o nosso corpo faz, o que a nossa fisiologia faz. Então, eu acho que
a gente precisa rever, sensibilizar e como política pública, assim, colocar algumas questões, alguns limites que sejam progressivos, que cada cesárea tenha uma indicação documentada, porque não é apenas romantismo, a gente está falando de evidências científicas. E essa assistência que ficou extremamente medicalizada e num modelo tecnocrático, é um efeito dominó, onde uma intervenção vai levando a outra, a outra, a outra. Então, por que as mulheres fogem do hospital? São mulheres que têm informação. E num parto domiciliar se associa a assistência com a tecnologia com essa questão do humano, num evento que não é um evento patológico. É um evento familiar, é um evento social, espiritual. Eu vou me juntar aí a quem falou, se eu pudesse voltar num momento da minha vida, eu voltava para os nascimentos dos meus filhos, com certeza. A gente, nesse processo de acompanhar, cria um vínculo. Então, a gente não tem uma relação médico-paciente, porque a gente não está trabalhando com uma pessoa que está doente. A relação médico-paciente, ela extrapola a ciência. Ela não pode estar limitada na ciência, porque a ciência oferece uma visão muito parcial da realidade. Né? E a realidade subjetiva, a gente já sabe hoje, cientificamente, que ela interfere nos padrões de realidade. Quando a gente fala em saúde pública, a gente fala num estágio avançado desse processo, que é um estágio de se pensar em promoção de saúde. Né? A ciência na medicina hoje está tão adiante daquilo que é esse medo que a gente tem ou da defesa que a gente pode criar nesses processos terapêuticos por conta dos protocolos que são hoje super... Né, tudo hoje em dia na medicina são protocolos, mas o protocolo nada mais é do que um grande escudo de defesa, que nunca vai contemplar aquilo que é a real relação médico-paciente, né, que é uma relação íntima mesmo. Num congresso tive a chance de ouvir uma mulher, que agora não lembro o nome, mas era a diretora, coordenadora regional das parteiras da Holanda, que é um país com uma forte tradição de parteria. Holanda, entre outros tantos países, o sistema público de saúde oferece de maneira gratuita o parto domiciliar. Bom, esta parteira chegou aqui no Brasil e contou para a audiência aí, que ela pediu qual é a Bíblia da obstetrícia aqui no Brasil. Aí ela se espantou de ver que num livro desse tamanho tinha apenas 5 páginas dedicadas ao parto normal, fisiológico. Vamos falar de parto fisiológico, porque hoje parto normal virou essa coisa cheia de intervenções que eu até entendo. As mulheres querem, às vezes, escolher uma cesárea. Já que o secretário da Saúde está aqui, eu quero lembrar o seguinte. A primeira maternidade de São Sebastião é de 1951. Então, primeiro nós tivemos uma maternidade, depois um hospital. Nós precisamos caminhar para tirar a maternidade do hospital. Tem que ter uma maternidade com UTI, neonatal, separado do hospital. Nós não podemos levar essa mãe para fazer uma cesariana onde o cara fez uma operação de risco, uma contaminação. Temos, já que o município tem tanto dinheiro, temos que caminhar para tirar a mãe do hospital e levar para uma maternidade. Ah, não, olha, o parto em casa é coisa do passado. Vamos ter uma maternidade, nem que seja regional, que atenda a Ilhabela, Caraguá e Ubatuba. Vamos sair na frente, secretário. Vamos montar uma coisa em São Sebastião que seja exemplo, que as pessoas venham de Ubatuba para ter a criança aqui com doulas, com panos, com velas, com tudo que tem direito. Tá bom? Vamos partir para isso. Realmente é possível isso, né? Acontecer a maternidade com todo esse acolhimento. Eu vim de Minas Gerais no ano passado
E lá no Sofia Feldman, é um hospital em Belo Horizonte, onde a maternidade é incrível. Você entra, a mulher tem, durante os dias anteriores a parir, ela recebe escaldapé, ela recebe massagem, iridologia, arteterapia, tudo, fitoterapia, tudo que você possa imaginar que tem aí hoje como as terapias complementares, elas recebem. E então isso faz um diferencial, sim, isso de ter a maternidade separado do hospital. Se há uma medida pública que pode acelerar o processo de acolhimento, eu acho que esse aceleraria. E no meio dessas pontas e de caminho de transformação que vai precisar de tempo e tal, tem uma tecnologia que é muito barata e que traz, não tem contraindicação, não tem e é a tal da figura da doula. E assim, o meu sonho é que todas as mulheres pudessem ter esse acompanhamento, esse suporte, que até o sistema não mudar, às vezes pode ser um pequeno investimento que evita uma porção de maus desfechos. A doula é uma profissional que oferece uma assistência em basicamente aplicar recursos não farmacológicos para lidar com a dor. Apesar de que o parto domiciliar começou no nascimento da minha filha há 20 anos, que foi em casa, eu me rendi completamente a atender partos domiciliares com base na ciência e com base nos números, né? Porque todos os estudos sérios fora do país e dentro do país falam que não morre-se mais nem morre-se menos em partos domiciliares. Complicações são maiores em partos hospitalares. Uma outra coisa, as parteiras, que a gente fala muito agora na parteria urbana, né? Tinha a parteria tradicional e na parteria urbana. A parteria urbana são os partos domiciliares de parteiras como eu, né? Tive uma formação, vou todo ano em novas formações, várias formações por ano. Eu sou uma parteira urbana. Uma outra prática que nós temos também como norma entre as parteiras urbanas é que o domicílio ele não deve estar a mais de 20 minutos de uma maternidade. Então, esse tempo de deslocamento, caso seja necessário, é o tempo de uma mulher em trabalho de parto no hospital para preparar o centro cirúrgico, o centro obstétrico. No parto domiciliar, ele é atendido normalmente por parteira. A doula, ela é uma pessoa que vem ajudar no processo. É muito importante a presença da doula, mas normalmente, né, o parto não é feito pela doula sozinha. Quem está junto com a doula é uma parteira, e uma parteira que tem formação para aquela assistência. Ela tem tanto formação para assistir o parto que está dentro da normalidade, quanto para observar e diagnosticar uma intercorrência, alguma distócia. Muitas distócias são resolvidas em domicílio. Por exemplo, uma distócia de ombro, de passagem, ela é resolvida muitas vezes por mudança de postura da mulher. Se eu no hospital, aliás, assim, o procedimento de colocar uma mulher deitada numa cama, com as pernas para cima, ele por si só pode provocar uma distócia. A tecnologia não resguarda a mulher dos riscos, né? Isso também é um engano que eu, como médica, tinha, eu, como mulher, tinha, até aprender com outros olhos. Graças a Deus e ao labirinto dos acasos, eu me esvaziei para aprender a partejar de outra forma, né? Eu sempre tive um sonho aqui no litoral da gente discutir o nascimento e todo mundo deixar na porta o carimbo com o CRM, com o Corém, né? E falar do nascimento humano, né? Eu sempre fui uma defensora do parto assistido por enfermeiras obstetras, porque se sabe que onde tem médico tem mais intervenções. Isso é estatística, simplesmente por causa da nossa formação, né? A gente aprende a intervir, a gente aprende a achar que o parto é perigoso, que é melhor que seja rápido, porque aí a mulher vai estar menos exposta. Eu vislumbro
o direito ao parto respeitado no hospital, né? Mas respeitado assim, luz apagada. Por quê? Porque a ocitocina precisa de luz apagada, de silêncio, de respeito, de ninguém falando do futebol, da comida que vai comer, do que está no micro-ondas do hospital. E vou trazer a fala do Michel Audin, que é alguém revolucionário dentro do mundo do parto humanizado, e que já foi falado aqui. Se a gente quer mudar o mundo, a gente precisa mudar a forma de nascer. E através desse banco de pesquisas na saúde primal, ele está apontando com inúmeros estudos que o que está em jogo nesse momento é nada mais e nada menos da capacidade de amar. Ter autoestima, amar os outros. O que a gente precisa nesse mundo? A política pública tem que estar garantindo uma educação continuada para que todas essas práticas possam ser revisadas e as pessoas saibam o momento preciso de aplicar uma intervenção. Sair desse esquema rotineiro que há décadas que a Organização Mundial da Saúde está apontando. E falando nisso, eu vou falar de um procedimento, por exemplo, a episiotomia. Já desde a década de 70 se sabe que traz malefícios. Não tem uma evidência que suporte fazer episiotomia de maneira rotineira, sim uma indicação. E o diretor uma pessoa que faleceu já, mas que foi diretor da saúde da mulher e da criança da Organização Mundial da Saúde, já no ano 99 falou da episiotomia como uma mutilação genital feminina. E eu não vou mencionar aqui a quantidade de transtornos que isso traz. E isso, hoje em dia, olha quanto tempo que passou, né? Continua sendo uma prática quase assim, de praxe. Então, também tem que ver o lado econômico daquilo. Tem um estudo que fala que poderia se poupar, economizar entre 15 e 30 milhões de dólares evitando essa episiotomia rotineira no Brasil, tá? No Brasil. E hoje no Brasil esse procedimento está tão banalizado que é invisível, nem sequer se anota nos prontuários. E talvez marca a vida sexual de uma mulher pelo resto da vida. Chega um momento que a gente não se resume, mas se glorifica nisso, né? Ser o pai de alguém. E, bem, pelo menos tem aqui um apoio depois das bordoadas todas no nosso gênero masculino, né? Que merece todas as bordoadas, inclusive. E não era nem para estar aqui, primeiro foi chamado minha esposa, mas tem que amamentar, então já começa por aí, né? A voz da mulher sendo ofuscada por uma obrigação que nós homens não podemos suprir. Então, como homem, posso dizer que o parto do meu filho, em casa e tudo, foi uma grande relação sexual. Pelo menos foi isso que eu tentei com minha esposa, cercado por mulheres, em que o primeiro homem pensaria, nossa, que beleza, né? Um harém, mas tenho certeza que seria o primeiro a tomar um pé na bunda e para encher a piscina, se tivesse a relação do prazer ali, pela união feminina, né? Acho que antes de mais nada, quando a gente fala em parto, tem que pensar nisso, na união feminina, para poder destruir um pouco os nossos conceitos que vêm desde sempre, né? Eu acho que eu vou voltar para um lugar comum meu. Porque toda vez que eu venho participar de alguma coisa aqui, eu falo o empoderamento da mulher. Eu tive meus filhos longe da minha mãe, das minhas tias, mas eu me senti fortalecida na hora do meu parto. Meu parto durou 20 minutos. Maria, você é diferente de todo mundo. Não. As mulheres estão pouco preparadas para o parto. Eu escuto até hoje a minha mãe falar, Maria, senta direito, fecha a perna. Desce do telhado, desce da árvore. Eu era toda aberta. Na hora que eu fui ter meus filhos, foi fácil sair essa criança. Ficam falando para as meninas, senta e fecha a perna. Depois ela fica grávida, vai fazer yoga. Meu Deus do céu, a mulher tem que ser preparada para ser arreganhada. Nós nascemos para ser aranha. Ninguém pode ficar sentada apertadinha. Se não chega na hora de ter o filho, sofre.
Então, vamos mudar a história das mulheres. Minha avó teve 22 filhos em casa. Meu avô e minha tia faziam os partos dela. 3 vezes foram gêmeos. Você viu a dona Olga falando? Seu primo, que a sua tia veio ter nenê aqui, um nasceu na balsa, outro nasceu na minha mão. As mulheres estão parindo em São Sebastião desde 1636. E nosso hospital tem 50 anos. 300 anos, 400 anos as mulheres parindo. Acabem, pelo amor de Deus, com esse preconceito com as mulheres. As mulheres têm que sentar na guia, que nem nós sentávamos, as hippies do 1960, sentávamos tudo na guia. Conversávamos tudo sentada no chão. Na hora de parir, fica fácil. Meu filho acompanhou o parto da mulher dele. Quase morreu. Suou, desmaiou, ficou... Tá bom, o homem pode não estar preparado. Mas mulheres, meninas, por favor, sentem de perna aberta. Durmam peladas, sem calcinha. Aprenda a empoderar essas pernas. Empoderem as pernas, menina. Muitíssimo obrigado pela presença de todos. Esse foi o Lab Ideias Discussões Horizontais, com o episódio Parto, Como Nascemos.